Olá, eu sou a psicopedagoga Najara. Sejam todos bem-vindos. A pedidos de professores, hoje eu quero conversar com vocês sobre a importância da escrita na alfabetização. O tema da aula hoje é sobre a aquisição da escrita. Então, nós vamos conversar sobre as hipóteses de escrita, estudadas por Emília Ferreira, como diagnosticar, em que fase a criança está. Eu vou ensinar a montar uma tabela para vocês acompanharem o avanço dessas crianças e o que trabalhar em cada hipótese para que ela chegue no objetivo final, que é a fase alfabética. Quando falamos de alfabetização, de escrita e leitura, temos que citar a Emília Ferreira. Ela é uma das maiores influências para educadores e toda a comunidade escolar quando se trata de níveis de alfabetização, que são as hipóteses de escrita. Segundo Emília, a construção do conhecimento da leitura e da escrita tem uma lógica individual, embora aberta à interação social na escola e fora dela. Então, a criança, ela não aprende somente dentro da escola. Ela está interagindo o tempo todo, fora da escola também. No processo, a criança passa por etapas, com avanços e recuos, até se apossar do código linguístico e dominá-lo. Toda criança passa por 4 fases, que são as hipóteses, até ser alfabetizada. E agora a gente vai aprender cada uma delas. A primeira hipótese é conhecida como pré-silábica. A criança percebe que a escrita representa o que é falado, porém ela não tem o domínio dessa escrita. Geralmente, suas reproduções são feitas através de rabiscos e desenhos, mistura de números e letras aleatórias e espelhadas, pois ainda não consegue relacionar as letras ao fonema som e grafema escrita. Na escrita pré-silábica, nós, professores, educadores, nós temos que pedir para a criança ler o que ela escreveu, porque muitas vezes a gente não compreende a escrita dela, nem mesmo ela. Como ela ainda não tem essa representação da escrita do que ela está falando, então ela coloca diversas letras, diversos números, muitas vezes ela risca, né? Ou ela faz até mesmo desenhos. Aqui nós temos alguns exemplos da escrita pré-silábica. Então, nesse primeiro exemplo, a criança ela utilizou os rabiscos para estar escrevendo, né? Como o tema aqui foram frutas, então aqui ela escreveu banana, nesse ela escreveu maçã, né? Aqui embaixo da maçã está escrito tomate, mas é a representação da criança. Nesse segundo exemplo, a criança ela utilizou os desenhos. Então, quando foi pedido para ela escrever calendário, ela desenhou o calendário. O caderno, ela desenhou o caderno. O lápis, olha aqui o giz, né? Então, é a representação da criança, né? Ela ainda não faz, ela ainda não consegue representar o que é falado com a escrita. E nesse terceiro exemplo, ela utiliza diversas letras para escrever. Então, olha, o pirulito, né? Aqui em cima a criança não consegue nem escrever o nome dela, né? Então, isso daqui a gente precisa observar e ter anotado. Por isso que é muito importante, quando é feita a sondagem com a criança, que ela faça a leitura também. E o professor tem que ter suas observações. No slide anterior, eu mostrei para vocês a escrita da criança, né? Nesse slide, a criança ela relaciona o tamanho da figura com a quantidade excessiva ou mínima de letras. Aqui, nós ainda estamos falando de uma criança pré-silábica. Se a imagem da figura, né, for pequena, ela colocará poucas letras. Então, olha o exemplo da formiga, né? A palavra formiga
é uma palavra grande, né? É uma palavra trissílaba. Porém, para ela, como a imagem é pequena, então ela vai utilizar poucas letras. Se a imagem da figura for grande, ela colocará muitas letras. Então, a gente tem aqui o exemplo do boi, né? Boi, o que ele é? Ele é monossílaba. Porém, olha como que a criança escreve. Porque a imagem do animal é grande, né? Então, a gente tem que lembrar que uma criança pré-silábica, ela não faz a relação do que é falado com o que é escrito. Agora, nós vamos para a segunda hipótese estudada por Emília Ferreiro, que é o silábico. Ele pode ser tanto com valor como sem valor. A criança, ela passa a entender que existe uma correspondência entre as letras e o que é falado. Para ela, existe um traço representando o que é falado, mesmo que não seja o correto em relação à língua portuguesa. Cada sílaba possui uma letra. Pode ser usado vogais ou consoantes, e até mesmo os dois. Então, no caso da criança silábica, ela já começa a fazer essa representação do que é falado com a escrita. Porém, ela coloca apenas uma letra correspondendo à sílaba. Aqui nós temos exemplos de criança silábica. Então, nesse primeiro exemplo, a criança ela é silábica sem valor. Por que a gente fala que é sem valor? Porque ela utiliza as consoantes. Então, aqui ela tem que escrever dinossauro. Então, ela põe o V para di, o I para no, o V para sal e o T para o O. É uma criança silábica, né? Ela colocou uma letra para cada sílaba, porém não tem valor, né? É a mesma coisa o cavalo, ca-va-lo. O gato, gato. E a rã. Por isso que é importante que a criança faça a leitura. Ela tem que mostrar para você como foi feita a leitura. E o professor precisa pontuar. Aqui nós temos um exemplo de silábico com valor. Então, borboleta, né? Então, ó, borboleta, cavalo, sapo, rã. Nesse caso aqui, a criança utilizou tanto a consoante quanto a vogal. Nesse exemplo aqui embaixo, é bem típico de uma criança silábica com valor. Então, ó, elefante, vaca, né? Camelo, né? Então, aqui fica bem claro que a criança utiliza uma letra para cada sílaba. Então, é importante não ter a intervenção do professor nesse momento e caso a criança, né, fale na hora, olha, eu não sei escrever, tem que falar para ela, escreva da maneira como você acha, né, como você consegue. Então, vamos conversar agora sobre a terceira hipótese, que é o silábico alfabético, que corresponde a um período de transição simultaneamente com duas hipóteses, a silábica e a alfabética. Ora, a criança escreve atribuindo a cada sílaba uma letra e ora representando os fonemas e grafemas com duas letras formando a sílaba. A criança ela percebe que as sílabas necessitam de mais de uma letra para representá-la e que a consoante necessita da vogal para dar o som que se pretende na escrita da palavra, mas ainda com alguns erros. Então, temos que lembrar que a criança está numa transição. Então, ela vai escrever uma palavra, em alguns momentos ela vai utilizar uma letra apenas, representando as sílabas, e em outro momento ela vai colocar as duas letras. Então, aqui eu trouxe dois exemplos de escrita de silábico alfabético, né? Então, vocês lembram que lá, né, no slide que eu mostrei de exemplos de criança pré-silábica,
quando ela tinha que escrever calendário, caderno, lápis, giz, ela fez os desenhos, né? Então, olha o avanço da criança, né? Então, a criança silábica alfabética, quando foi pedido para escrever calendário, ó, a gente já consegue entender, né, que ela tentou escrever calendário. Olha no caderno como já está escrito, né? Olha o lápis, olha o giz. Aí vocês vão falar assim, não, mas ela colocou uma letra para cada sílaba, né? Então aqui ela é uma criança silábica, né? Com valor ou sem valor? Não, né? A criança silábica, ela coloca as letras aleatoriamente. Ela entende que tem que colocar uma letra para cada sílaba, mas é aleatório, né? Aí, quando ela começa a colocar vogais, ela é uma criança silábica com valor. Aqui, quando ela escreve, a gente sabe que aqui é o caderno, né? Olha a sílaba aqui, né? Ó, lápis, ó o giz. Então, a criança silábica alfabética, ela coloca a letra, porque lembra, ela está em transição de uma criança silábica, mas ela já entende que ela precisa de uma consoante com uma vogal para formar uma sílaba, né? Aqui nós temos um outro exemplo, ó, dinossauro, já não tem o U. Olha o Sá aqui com C cedilha, né? Ó, cavalo, ó, gato, rã. Ah, mas aqui é uma criança alfabética. Não, não é uma criança alfabética ainda, tá? É uma criança silábica alfabética. Essa é a última hipótese e a mais comemorada por pais e professores. É quando a criança atinge a hipótese alfabético. Nesta fase, a criança ela percebe que a escrita é representada por fonemas e letras. É atingido o estágio da escrita alfabética, em que as crianças conseguem escrever as palavras, mesmo que apresentem alguns erros ortográficos. Muitas vezes, esses erros são cometidos pelo RR, SS, M antes de P e B, N no meio das palavras, a troca do L pelo U, o X pelo S, que serão corrigidos com leituras e produções de texto. Tá? A criança ela percebe a complexidade da escrita. Então, aqui nós temos dois exemplos distintos de uma criança alfabética, né? Então, aqui tem uma sondagem que é com palavras. Então, aqui, ó, feijoada, salada, carne, ó o sal, né? Ela não colocou L, ela colocou U, né? Eu comi carne assada, olha aqui, o S, não tem dois S's. Estava, né? Então, a criança, ela separou muito gostosa, olha aqui, né? E nesse caso aqui, nós temos um texto, né, de uma criança. Então, ela escreveu a lenda do diamante, né? Então, olha que a palavra existia, né? Ao ser chamada, se chamava, né? Então, aqui é aglutinação, né? Então, a criança, ela juntou uma palavra com a outra, né? Então, aqui tem, ó, muitos, né? Então, a criança ainda ela não tem essa associação, né, que a palavra tem que ficar todas juntas, ela ainda não sabe separar sílabas, né? Ou com aqui, ó, com N e não M, né? Saudades, né? Visarão. Então a criança ainda ela não tem, né, ela ainda não consegue identificar como se coloca M ou se coloca o ão no final, e tudo isso é trabalhado, né? Então, a criança, através da leitura, através de produções de texto, da intervenção do professor, ela começa a perceber a escrita correta das palavras. Então, nós vimos até agora as hipóteses de escrita. Então, elas podem ser pré-silábica, silábica com valor ou sem valor, ela pode ser silábica alfabética, ou ela pode ser alfabética. Porém, como é feita essa sondagem para eu saber em qual fase o meu aluno está e como eu vou poder trabalhar para que essa criança avance, né? Então, eu vou fazer uma sondagem. Então, a sondagem é uma atividade de escrita que envolve, no primeiro momento, a produção espontânea pelos alunos
de uma lista de palavras sem apoio de outras fontes escritas. Então, eu não posso fazer uma sondagem na sala e ter as palavras escritas na lousa ou num cartaz na parede, porque eu vou avaliar o que o meu aluno sabe, como ele está escrevendo, para eu poder ajudar. Como é feita essa sondagem? Na primeira semana de aula, né? Depois por bimestre, semestre ou trimestral, você vai colocar em cima da sua mesa ou na mesa da criança, porque a sondagem é algo individual, uma folha sulfite sem borda. Não pode ter linha alguma. Lembra da criança pré-silábica? Ela simplesmente coloca, despeja diversas letras. Então, é uma forma de avaliar. Então, não pode ter linhas, desenhos. A folha precisa estar toda em branco. Tem que escolher um tema, né? Então, eu não posso simplesmente fazer palavras aleatórias. Então, eu posso trabalhar com frutas, eu posso trabalhar com brinquedos, mas eu tenho que escolher um tema. Precisam ter 4 palavras. E é sempre as palavras do maior para o menor. Então, uma palavra polissílaba, trissílaba, dissílaba, monossílaba e uma frase. A frase é interessante sempre colocar uma palavra das que estão no tema. Por quê? Tem como eu comparar se a criança escreveu as palavras da mesma forma, né? Ou se ela escreveu a palavra de uma maneira e na frase ela escreveu a mesma palavra de uma outra maneira. A escrita é individual e sem intervenção do professor. Então, se a criança virar para você e disser, eu não sei escrever, você vai falar para ela, não, você sabe sim, escreve da sua maneira, escreve como você acha, mas em nenhum momento pode soletrar para a criança o que ela tem que escrever. É tanto que quando o professor faz a sondagem, ele não faz soletrando, ele faz a palavra corrida. A criança escreve seu nome no verso da folha. Então, quando você dá folha para a criança, você pede para ela escrever o nome no verso, né? Então, sempre o nome e o sobrenome, porque aí também é uma maneira de você estar avaliando se essa criança sabe escrever o próprio nome. E colocar a data, né? A data você pode colocar. Depois que a criança termina a sondagem, você coloca, porque é uma maneira de você acompanhar o avanço da escrita dessa criança. Então, aqui eu tenho um exemplo de sondagem, né? Então, eu coloquei para vocês que a sondagem ela precisa ter um tema. Então, pode ser frutas, animais, materiais escolares, comida, data comemorativa, dependendo do mês, eu coloquei aqui, ó, festa junina, entre outras. Então, aqui é a frente da minha sondagem. Então, eu coloquei essa bordinha aqui, que é para vocês visualizarem, né, a frente da minha folha. Então, o meu tema é animais. Eu não vou escrever tema animais na folha. É só para vocês saberem que o meu tema é animais. A minha primeira palavra é tartaruga, que é uma palavra polissílaba. Eu não vou ditar para a criança tartaruga. Não. Eu vou simplesmente falar para a criança tartaruga. Porque a minha sondagem é para saber como que a criança está escrevendo essa palavra tartaruga. A mesma coisa da galinha. Eu não vou ditar para a criança galinha. Eu vou falar galinha. Aí se a criança falar não entendi, você fala para ela novamente, galinha. Sempre a palavra corrida, né? Vaca, rã. Se a criança disser que ela não sabe escrever, você vai falar para ela escrever da maneira como ela sabe. O importante é que a criança escreva, porque é uma maneira de você avaliar. Depois que a criança escreveu, você pede para essa criança ler. Ler o que ela escreveu aqui, ler aqui, ler aqui, ler aqui. E você vai pontuando como foi essa leitura. A
frase eu coloquei, ó, a galinha bota ovo no galinheiro, porque eu tenho galinha aqui e eu coloquei galinha na minha frase. Eu quero saber se a criança, ao escrever galinha aqui, ela vai escrever da mesma maneira. Se ela escrever da mesma maneira, é a forma como a criança pensa. Agora, se ela escrever galinha aqui e galinha aqui, de maneiras diferentes, ela não memorizou e ela não associou que ela escreveu a mesma palavra em cima e a mesma palavra na frase. Tudo bem? Aqui é o verso da minha folha. Então, nome e sobrenome escrito pela criança. Claro que quando você disser nome e sobrenome, a criança vai perguntar para você o que é sobrenome. Você fala para ela, você vai escrever o seu nome inteiro. Ah, eu não sei escrever o meu nome inteiro. Então, escreva só o seu nome, tá? E aí você faz a sua anotação de que essa criança não sabe escrever o sobrenome. Tudo bem? Você fez as sondagens com a criança, né? Estudou cada aluno, viu em que fase está cada um, colocou lá escrito na folhinha se essa criança é pré-silábica, silábica com valor ou sem valor, se é alfabético, se é silábico alfabético, né? Eu trouxe aqui o exemplo de uma tabelinha, que é um diagnóstico inicial para a escrita, né? Nessa tabelinha, você vai colocar o nome da escola, a data em que você está anotando, né? A data que você fez a sondagem, o seu nome e a série em que você dá aula, né? Então, aqui você vai colocar o nome dos alunos. Então, no caso, Alice Mendes, que é um exemplo. Ela é uma criança silábica com valor ou sem valor. Eu pintei aqui, né? Então, se ela é com valor, você escreve aqui, com valor. Se ela é sem valor, sem valor. Beatriz Almeida, uma criança pré-silábica. Camila Pereira, é uma criança silábica com valor ou sem valor. Daniela Cristina, uma criança alfabética. Então, aqui você vai ter anotado toda a sua sondagem. Então, se alguém vier perguntar para você, né? Ai, como que está fulaninho? Você não precisa ir lá, pegar todas as folhas, olhar, não, você já tem a sua tabela. Lá atrás, eu falei que a sondagem ela poderia ser feita bimestral, trimestral, semestral, dependendo da escola. Por quê? Essa primeira sondagem é feita na primeira semana de aula, que é onde você está conhecendo o seu aluno, você está vendo como esse aluno ele está ingressando na escola. Se a sua escola ela é bimestral, então no final do primeiro bimestre você vai fazer uma outra sondagem, mas essa sondagem com um tema diferente. Se a sua escola é semestral, o que você vai fazer? Você vai fazer uma sondagem no final do primeiro semestre e já vai fazer uma outra no começo do segundo semestre. Porque a gente tem que ter, no mínimo, 4 sondagens para a gente estar acompanhando o avanço da escrita dessa criança. Identificar as hipóteses de escrita é muito fácil. Porém, o mais difícil é o que trabalhar em cada hipótese, né? Como que eu faço dentro de uma sala de aula que não é homogênea, e sim heterogênea? Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma criança alfabética, eu tenho 10 pré-silábica, 3 silábica e 4 silábica alfabética, né? O que eu faço? Eu não posso simplesmente dar uma atividade para uma criança pré-silábica que seja igual de uma criança alfabética. Também não posso trabalhar com uma criança silábica a mesma atividade que uma criança silábica alfabética, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês o que trabalhar em cada hipótese. E aí sim, adaptar para cada criança a sua atividade. O que trabalhar com uma criança, né? Ou com crianças com hipótese pré-silábica? Primeiramente, a gente tem que lembrar que a criança, muitas vezes, ela nem sabe o alfabeto, né? Lembram? Ela simplesmente faz os seus rabiscos, ela faz desenhos, ela faz minhoquinhas.
Então, primeiramente, eu vou trabalhar com uma listagem de nomes com apoio, né? Então, eu tenho que ter uma lista na parede ou eu tenho que ter crachás. Então, se eu for trabalhar com nome, sempre tem que ter o apoio, tá? Trabalhar com bingo dos nomes com consulta. Trabalhar a ordem alfabética ilustrada. Aqui tem que tomar muito cuidado, porque o A, ele não pode ser só de abelha, né? O A, ele tem que ser de amor, ele tem que ser de abajur, né? Ele tem que ser de amarelo, de abacaxi. Então, tem que tomar muito cuidado para a criança não assimilar apenas o A com abelha, tá? Então, eu coloquei aqui, os desenhos têm que ser aleatórios. Por que que eu falo aqui que a ordem alfabética tem que ser ilustrada? Porque a criança, ela não sabe ainda as letras, né? Então, ela tem que fazer primeiro uma associação com uma imagem. Não é simplesmente eu dar um alfabeto para ela e ficar pedindo para ela repetir. Ela tem que ter essa associação. Então, é importante trabalhar com um alfabeto ilustrado, trabalhar com uma ordem alfabética, porque ela tem que saber, sim, as ordens das palavras. Ela tem que saber que as palavras começam da esquerda para a direita, né? Porque se vocês podem pegar crianças pré-silábicas que escrevem da direita para a esquerda, né? Então, ela pode estar trabalhando também essa parte de espelhamento. Criação de jogos com nomes, né? Por que que eu estou trazendo tanto nomes? A maioria das crianças pré-silábicas, elas sabem escrever o nome. Então, fica mais fácil trabalhar a partir do nome delas. Então, se elas souberem as letras do nome, fica mais fácil para trabalhar uma ordem alfabética, fica mais fácil para trabalhar um alfabeto, fica mais fácil para trabalhar outras palavras. Trabalhar com rótulos, completar letras que faltam de uma palavra, mas apenas as vogais. Então, eu vou colocar a palavra gato, eu vou ter o G, o espacinho, o T e o O. Lembram? A criança pré-silábica, ela vai para a criança silábica. E a criança silábica, com valor, ela utiliza as vogais. Então, é muito mais fácil trabalhar com as vogais do que trabalhar com as consoantes. Circular letras iguais, nomes e palavras-chave. Então, eu dou um textinho pequenininho para a criança pré-silábica, ou dou uma frase e dou uma palavra. Então, eu dou um texto que ela tem que achar nesse texto a palavra gato. Então, eu dou um crachazinho para ela escrito gato e ela tem que pintar todas as palavras que ela achar gato. Então, ela vai ficar assimilando a palavra que ela está vendo, porque é o visual, né, que é muito importante para uma criança pré-silábica, com a mesma palavra que está ou na frase ou no texto. Ditados e listas, escrita espontânea, com e sem consulta. Por que escrita espontânea? Ah, mas a criança é pré-silábica. Às vezes, a criança é pré-silábica em 2 semanas. O estímulo que essa criança recebe, na 3ª, 4ª semana, no próximo mês, a criança já está silábica, até mesmo silábica alfabética, né? Então, é muito importante trabalhar com ditados, com listas com essa criança, né? Então, pedir, quando for lição de casa, que a criança procure em casa objetos com determinadas letras, ou que ela traga rótulos de casa, né, de alimentos, e na sala você vai fazer uma escrita espontânea, onde a criança ela vai escrever o nome desses rótulos, dessas imagens que ele trouxe. Não adianta mandar para casa para fazer lista escrita. A criança pré-silábica, quem fará a lição para ela são os pais. E essa criança fica com muita pressão. Quando você for mandar alguma atividade para casa que tenham letras que a criança precisa escrever, esses pais precisam ser muito bem orientados, tá? Porque senão a criança ela vai chorar, ela vai apanhar, ela não vai conseguir fazer, tá? E escrita de palavras com imagem, com e sem consulta, né? Então você pode pôr a imagem de um gato e pedir para ela escrever gato. Você pode pôr a imagem de um gato e colocar 2 palavras, bola e gato, né? E a criança tentar associar aquela imagem com aquela palavra que está ali. Aqui eu coloquei trabalhar com o alfabeto móvel.
É muito válido o trabalho com o alfabeto móvel na hipótese pré-silábica. Eu não preciso estar o tempo todo trabalhando com a escrita, né? O alfabeto, ele tem todas as letras. Então, a criança, ela pode estar montando as palavras ao invés dela estar com um lápis e um papel. Aqui nós vamos falar de atividades para crianças com hipótese silábica. Então, fazer lista e ditado variados, com ou sem consulta, trabalhar com análise oral e escrita do número de sílabas. Lembra, a criança silábica, ela coloca uma letra apenas para cada sílaba. Trabalhar com a sílaba inicial e o final das palavras da frase ou de texto. Ligar o desenho à primeira letra inicial, isso daqui é muito importante. Porque se você pede para a criança escrever pato, ela vai pôr o A e o O. No momento que você coloca várias imagens de animais e a primeira letra de cada animal, a criança vai entrar num conflito muito grande. Por quê? Porque o pato ele não começa com A, ele começa com P. Então, a criança ela vai começar a perceber que ela precisa de uma outra letra junto com aquele A para formar o pá. Então, essa atividade para a criança silábica é essencial. Usar jogos e brincadeiras que envolvam a escrita, propor atividades em duplas. Então, aqui tem que tomar cuidado, tá? Então, ó, pré-silábico e silábico alfabético. Jamais colocar uma criança silábica com uma criança alfabética. O alfabético vai fazer a lição por ela, tá? E escrita de palavras com imagens espontâneas. Aqui ao lado eu coloquei o silabário. Muitos educadores são contra o silabário. Eu não sou. Por quê? A hipótese silábica a gente chama da hipótese do enrosco, que é a hipótese onde é mais difícil para a criança sair, porque é muito cômodo a criança ficar colocando apenas as vogais, né, em relação ao som. E é muito difícil ela associar a vogal com a consoante. Algumas crianças, se você trabalha o método fônico, a criança vai, se você trabalha com alfabeto móvel, a criança desenvolve, né? Algumas, elas precisam sim da família, elas precisam do silabário. Esse trabalho não é um trabalho que você vai mandar para casa, é um material de apoio para a sala de aula. Então, tem criança que ela precisa entender que o B com A é Bá, que o B com E é B, com B com I é Bi. Não é um trabalho errado e também não é um trabalho tradicional. É uma ajuda que você traz para essa criança que está estacionada na hipótese silábica. Então, essa criança, ela precisa de um estímulo a mais para poder avançar. Agora, vamos falar sobre a hipótese silábica alfabética, né? Então, aqui, a criança, lembra, ela está naquela transição da criança silábica para a criança alfabética. Então, ordenar frases no texto, completar frases e palavras em textos curtos, dividir palavras a partir de sílabas, ditados e listas de palavras, ligar palavras ao número de sílabas, trabalhar com comparações entre palavras e escrita espontânea. Então, na criança silábica alfabética, eu trago muito sílabas, porque a criança aqui, ela ainda está na transição. Então, tem palavras que ela coloca uma letra para a sílaba, na mesma palavra, ela utiliza a sílaba. Então, aqui, ela já percebe que precisa de uma consoante e de uma vogal para poder escrever aquela determinada palavra. E a escrita espontânea é fundamental em todas as hipóteses. A escrita de palavras, a escrita de frases, né? Tudo dentro da sua hipótese. Então, aqui é a última hipótese, que é a alfabética, né? Então, é importante investir em conversas e debates, considerar o erro como construtivo e parte do processo de aprendizagem. Identificar junto à criança o seu erro. Então, nesse processo é fundamental mostrar para a criança onde está o erro dela.
Lembre-se que na hipótese alfabética, os erros da criança são ortográficos, né? Então, se você não mostrar para ela que o cachorro é com 2 R's, é com CH, fica muito difícil. Mesmo trabalhando com leitura, com produções de texto, é importante que o professor, que os pais, mostrem para essa criança onde está o erro. Trabalhar com produções coletivas, dupla, de diferentes gêneros textuais, reescrita individual, trabalhar atividades como enigmas, forca, caça-palavras, cruzadinhas, entre outras. E olha aqui, a escrita espontânea. A escrita espontânea para uma criança alfabética já é escrita do quê? De frases, de pequenos textos. Por enquanto que eu trabalho lá com meu pré-silábico, meu silábico, palavras, eu posso utilizar a mesma atividade para o silábico alfabético e alfabético, trabalhando com o quê? Com frases, com pequenos textos, né? Então, agora que vocês já têm o que trabalhar em cada hipótese, o que é de positivo nisso tudo? Eu posso trabalhar o mesmo tema para as 4 hipóteses, né? Então, por enquanto que eu estou fazendo com minha criança pré-silábica um jogo voltado com o alfabeto móvel, com a criança silábica, ela pode estar o quê? Construindo as palavrinhas. Então, não tem as vogais nessas palavras e ela tem que colocar. A criança silábica, ela está fazendo uma escrita espontânea de palavras e depois ela vai escrever frase. A criança alfabética, ela vai escrever palavras, ela vai escrever frases e depois ela vai fazer um pequeno texto. Então, com a mesma atividade que eu faço lá para a criança pré-silábica, eu consigo encaixar em todas as hipóteses. Estamos chegando ao final do nosso encontro, né? Da nossa aula sobre aquisição da escrita. Eu espero ter ajudado, né, no conhecimento, no aprimoramento de vocês. E eu quero deixar aqui um momento especial, significativo, né, sobre a alfabetização. Então, a alfabetização, ela é descoberta, ela é exploração e, ao mesmo tempo, ela tem que ser significativa e motivadora. Essas 4 palavrinhas são fundamentais para que aconteça a assimilação, né? Então, a alfabetização é um momento muito importante no desenvolvimento da criança, né? Então, a alfabetização, segundo a base, ela precisa acontecer entre o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental. Então, chegou no final do segundo ano do ensino fundamental, essa criança não está alfabetizada, precisa procurar um especialista. Essa criança não pode ir para um terceiro, para um quarto ano sem estar alfabetizada, tá? Então, lembre-se, primeiro e final do segundo ano do ensino fundamental, a criança tem que estar alfabetizada. Bom, eu quero agradecer a todos, né? Deixar aquele abraço. Agora a gente aí com a pandemia não pode encostar, né? Mas eu deixo o meu abraço. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou pedir algum material, eu estou deixando meu e-mail. No Facebook, eu sou a psicopedagoga Najara Campos. Estou deixando também o meu telefone e eu tenho o meu site. Porém, eu também tenho um material super bacana, completo, de alfabetização e letramento. Caso vocês queiram adquirir, entre em contato, que esse material ele traz as habilidades da base, o que é alfabetização, atividades, ele fala sobre o ambiente alfabetizador, como trabalhar com o alfabeto móvel, né? A importância de trabalhar com nome, né? Ele traz as hipóteses de escrita. É um material para consulta, um material bem bacana para o professor ter no seu dia a dia, tá? Fico à disposição de vocês e um grande abraço.